Bom dia, mais um devocional com Cristo, né? Seguindo a carta de Pedro, hoje no capítulo 4 vamos falar sobre a morte ao pecado e a pureza da vida. Vamos ver se nós aprendemos, né? E agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas lutas, mas também pela vitória, né? Sempre tem vitória. Há um ditado que diz que não há vitória sem luta. O problema nosso é que nós queremos sempre a vitória sem luta, sem sofrimento, sem dor, sem sentimento de angústia. Não dá. Faz parte do processo da glória essa preparação, né? Nenhum atleta consegue chegar ao primeiro lugar se não houver uma preparação, sofrimento, de busca. Então isso faz parte. Dura a nossa compreensão. No capítulo 4, primeiro verso de Pedro, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quer dizer, vamos ter esse pensamento que nem sempre o sofrimento é algo tão ruim. Às vezes é para forjar a nossa fé, para ver até onde vai a nossa paciência. É Deus permitindo, é uma ação permissiva e não uma colheita, né? Muitos escolhem o que planta, mas muitas vezes a pessoa fala assim, mas aquela pessoa é boa e não colheu, tipo Jó. Então, se não é a colheita, é uma ação permissiva de Deus, provando o teu filho. Para aquele que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso chama conversão. Quando nós deixamos fazer que nem a fala de Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, os meus primeiros sonhos que estavam sobre o meu pensamento egoísta, ele tem que ser separado. E o pensamento tem que ser voltado para aquela canção do Padre Zezinho. Viver como ele viveu, falar como ele falou, andar como ele andou, sentir o que ele sentia. Né? Muito linda essa letra. É isso que Pedro fala aqui, para que nós possamos fazer tudo isso segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Até porque no Pai Nosso, quando nós fazemos essa oração, ele diz, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Então, se a vontade de Deus tem que prevalecer no céu e na terra, não é a nossa que vai prevalecer também, né? Não é a minha. Eu gostaria que fosse diferente, mas e nós temos que amar a Deus independente. Se curar, nós amamos, se não curar, amamos. Na luta nós amamos, na vitória nós amamos. Nós temos que ser o verdadeiro adorador, independente da circunstância. Porque o Senhor é a vida. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado nas dissoluções, concupiscências, borracheira, orgia, bebedice e indetestáveis idolatria. Por isso, difamamos-vos, estranhos, que não concorrais com ele ao mesmo excesso de vastidão. Quer dizer, quando nós não conhecemos a Cristo, tudo pode. Mas aí, naquele tempo, era um tempo que a gente participava na ignorância. Mas quando nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, e aí nós passamos a buscar santificação, não que nós vamos ser santos, mas buscar santificação, porque santo do grego quer dizer separado. Separado da falácia, separado do pecado, separado. Então, uma pessoa que é separada, ela está buscando ser santificado. Por isso que nós falamos que tem muito santo, né? Alguns escritores falam ao santo da igreja, ao anjo da igreja,
São termos que, uma linguagem figurativa, para que nós possamos ver, fazer uma correlação de santidade e de pureza. Aos quais hão de prestar conta aquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Um dia, o Nelson vai ter que prestar conta das coisas boas e das ruins. Para quem? Para aquele que é competente para julgar, nosso Senhor, só Ele, né? E muitas vezes ele tem um exemplo que ele veio para julgar e não julgou aqui na terra. Vai ter um momento para ele julgar. Mas se ele poderia, lembra da mulher adúltera? Todo mundo estava julgando, menos ele, né? É uma prova daquilo que nós devemos fazer. Mesmo independente de ver o erro, não querer ser juiz da causa. Pois, para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo a carne. Uma vez que você não conhece a Cristo, você é morto espiritualmente. Mas uma vez que você aceita Jesus e vive segundo a Cristo, você vive no Espírito segundo Deus, conforme Pedro fala. Ele diz que, Paulo também fala que muitos estão doentes e dormindo. Esse dormir do grego, ele tem um sentido de morto espiritualmente. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente, só estão fazendo presença. Tem muitas pessoas que conhecem a Cristo, sabem a história de Cristo, conhecem o Evangelho, se bobear, sabe até a Bíblia, mas está morto espiritualmente porque vive para si e não para Cristo. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Hoje foi um dia corrido, né? Estou meio cansadão. Vamos trabalhar mais. Bora trabalhar. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia que terminou, por este dia que está iniciando, Senhor amado. Que a nossa quarta-feira, Senhor, seja uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de vitória, aonde nós possamos ver, Senhor, o Teu agir sobre a nossa vida. Obrigado pelo meu trabalho, pelos meus amigos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e que todos aqueles que estejam doentes, que estejam enfermos, Senhor, possam ter um milagre de cura, Senhor, e libertação. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, bora trabalhar. Não esqueça de estar, se inscrevendo e compartilhando. Amém?